Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. É com muita alegria que eu venho falar a vocês a respeito desse passo importante que vocês vão dar na caminhada cristã, amém? Que é o batismo nas águas. Para isso, nós precisamos entender um pouco a respeito da doutrina dos batismos em Cristo Jesus. E essa palavra batismo é no plural, porque existem três batismos, amém? O primeiro batismo trata-se do batismo no corpo de Cristo, que é o novo nascimento, né? O segundo batismo é o batismo nas águas, que é a sua identificação na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus. E o terceiro batismo é o batismo no Espírito Santo, que é o batismo de fogo, amém? Esse é o objetivo de nós sermos testemunhas de Jesus Cristo na nossa vida cristã. Então, esses três batismos são muito claros nas escrituras neotestamentárias, é algo que faz parte dessa dispensação chamada de graça, ou a dispensação da igreja, e nós precisamos entender. Hoje a ênfase no meu ensino vai ser no batismo das águas, mas eu quero falar um pouco sobre o batismo no corpo de Cristo, amém? As doutrinas rudimentares ou fundamentais de Cristo está lá em Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2, onde o escritor diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então nós vemos aqui 6 doutrinas. Uma delas, a doutrina dos batismos, no plural. Amém? Então, nós precisamos entender que uma vez que nós nascemos de novo, nós somos batizados no corpo de Cristo. Ou seja, o novo nascimento nos dá uma nova condição e uma nova vida para ser vivida. Amém? Esse é o nascimento do Espírito. Nicodemos, quando ele vai ter com Jesus, lá em João capítulo 3, ele quer saber a respeito dessa nova vida e a respeito da salvação. E Jesus fala a respeito do nascimento do Espírito. Nicodemos não entende, né? Mas Jesus vai explicar para ele, dizendo que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E importa, é necessário nascer de novo. Amém? Esse novo nascimento do Espírito é o que nos credencia a viver a nova vida. E quando nós nascemos de novo, nós somos imersos no corpo de Cristo. Amém? Em João capítulo 1, versículo 12, diz que todos quantos o receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, primeiro, para nascer de novo, é necessário você acreditar de coração ou de verdade que Jesus é o Filho de Deus e é o seu Salvador pessoal. Morreu por você na cruz, levando todos os seus pecados e ressuscitou dentre os mortos para nos justificar diante de Deus. Então, nisso está envolvido o arrependimento dos seus pecados, voltando as suas costas para o caminho que você caminhava antes, o caminho do mundo, receber Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, através de uma oração sincera, amém? Ou seja, quando você recebe Jesus como Senhor, Ele agora é o dono da sua vida. É através dele que você vai viver essa nova vida. E receber Jesus como Salvador significa que é Ele quem te justifica diante de Deus e diante dos homens. Por estar imerso em Cristo, você precisa se identificar com Ele também no batismo nas águas. Amém? Algumas pessoas falam sobre batismos e assistiram a batismos, ou outros que já foram batizados, mas muitas pessoas não sabem o verdadeiro significado. Ou seja, primeiro de tudo, antes de se batizar, você precisa entender que o batismo é para aqueles que nasceram de novo. E é um mandamento de Jesus. Amém? Em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É interessante porque Jesus aqui ele vai dar essa condição. Quem crê e for batizado para ser salvo. Porém, para estar condenado, somente a pessoa não crê.
Então, para nós estarmos aptos para o batismo nas águas, nós precisamos primeiro crer em Jesus. Amém? Para isso, ele se identificou conosco quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Então, nós precisamos entender que até mesmo antes de Jesus já se praticavam o batismo nas águas. Amém? Nós vemos João fazendo isso como mandamento, né? Nós vemos que aqueles que se arrependiam dos seus pecados eram batizados por João, e Jesus vai e se identifica com aquilo ali. João diz, mas sou eu que devo ser batizado por ti. Jesus disse, mas convém que nós cumpramos toda a justiça. E João batiza ele no Rio Jordão. Então, Jesus é o nosso exemplo de batismo. Amém? Depois disso, nós vemos que a igreja primitiva, no livro de Atos, era comum eles batizarem os salvos. Atos capítulo 2, de 37 ao 39, depois daquela pregação de Pedro, diz que, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então, Pedro está dizendo aqui que a promessa do batismo é para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E quando eu falo de batismo, eu estou falando no plural. Primeiro ser batizado no corpo, depois ser batizado nas águas, depois ser batizado no Espírito. Não precisa seguir essa ordem, amém? Porque nós vamos ver mais na frente, quando eu for explicar, que existem pessoas que foram batizadas no Espírito antes do batismo nas águas, mas primeiro eles creram em Jesus. Foi o que aconteceu lá na casa de Cornélio. E qual o significado do batismo nas águas? O batismo nas águas simboliza o pacto entre Jesus e a pessoa que recebeu como seu Senhor e como seu Salvador. O batismo nas águas é uma manifestação pública da sua fé em Jesus Cristo. É feita tanto diante de Deus como diante dos homens, tanto diante do mundo espiritual como diante do mundo físico. O batismo nas águas simboliza a nossa morte para o velho, eu, para os caminhos errados, para o pecado e para o mundo. Amém? Então, nós vemos várias admoestações para nós não andarmos mais nas mesmas práticas que nós vivíamos antes de aceitar Jesus. Por exemplo, lá em Hebreus capítulo 10, dos versículos 26 ao 29, diz assim, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Pois quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quanto mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então, nós precisamos entender aqui que o escritor está trazendo essa demonstração. Se nós nos batizarmos, mas não houver um arrependimento sincero, aquilo vai ser somente um banho, seja no rio, seja na piscina, ou seja em qualquer outro lugar. Amém? Então, o batismo, ele precisa ser sincero, ele precisa ser verdadeiro e simboliza a ressurreição para uma nova vida com Deus. O batismo também é um funeral. Ele tem essa representação de funeral. Porque a morte do eu, ou a morte do velho homem, no mergulhar nas águas, amém? E a ressurreição do novo homem para andar em novidade de vida, amém? Lá em Romanos 6, 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Essa novidade de vida é viver pelo Espírito. Romanos 8,13. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, vivereis. Então, é interessante porque isso mostra a importância do batismo e a revelação que nós precisamos ter do batismo.
Daí porque nós não batizamos crianças. Por quê? Porque o batismo nas águas é um ato de fé para ser feito após o novo nascimento. Como pode um bebê fazer essa decisão ou uma criança fazer essa decisão? Amém? É uma decisão de fé. Está envolvido arrependimento, está envolvido mudança de comportamento. Então, o bebê, ele não tem, ou a criança, ela não tem ainda essa perspicácia, né? Ela não tem ainda esse entendimento. Porém, quando ela chegar a uma idade que ela tem entendimento, que ela reconheça Jesus como seu Senhor e se arrependa dos seus pecados, ela está apta para batizar. Amém? As pessoas perguntam, o batismo salva? Não, o batismo não salva. Quem salva é a fé em Jesus Cristo. O batismo é somente o cumprimento de uma ordenança. Amém? Em alguns círculos religiosos, ensinam que uma pessoa só é salva depois de se batizar. Mas, então, o que poderíamos pensar do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus? O próprio Jesus lhe disse que ele estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia. Alguém pode dizer, mas ele não foi batizado. Não estaria por isso salvo? Claro que sim, Jesus salvou. Salvação consiste em dar a vida a Jesus, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, isto é, o novo nascimento. Amém? Então, nós precisamos entender isso para estarmos aptos a participarmos do batismo das águas. Um outro erro também é que muitas pessoas pensam que o batismo nas águas faz com que a pessoa fique filiada a uma denominação. E tem igrejas que fazem isso. Nós, porém, aqui na Casa do Oleiro, não fazemos isso. Porque não é o batismo que liga você à igreja. O que liga você à igreja é o entendimento de que Deus lhe plantou aqui. Você é livre, amém? Mas você não é livre para viver em pecado. Você não é livre para fazer a sua vontade. Você não é livre para se rebelar contra as autoridades da igreja e ir para uma outra igreja rebelde. Não. Você é livre para sair debaixo da bênção da igreja e ir para outra igreja que você entende que Deus está lhe guiando. E essa decisão precisa ser feita com muita maturidade. Mas tem igrejas que tentam prender as pessoas à denominação pelo batismo. Então, nós precisamos tirar também esse entendimento. Amém? Outra coisa, nós precisamos entender que o batismo bíblico ele é feito por imersão e não por aspersão. O batismo por aspersão foi uma necessidade que em alguns lugares não existiam águas e começaram a batizar as pessoas por aspersão. Porém, o batismo representa um sepultamento. E ser somente lançado um pouco de água vai tirar o simbolismo. Então, hoje é mais fácil, nós temos piscinas, lagos, açudes, onde nós podemos fazer como era feito no período bíblico. Jesus foi batizado num rio, amém? O eunuco etíope foi batizado onde tinha muitas águas. Então, nós vemos que o batismo bíblico era por imersão e nós fazemos aqui por imersão, amém? Então, para nós ficarmos mais próximos da Bíblia possível, porque representa um sepultamento, tem que ser enterrado por completo e tem que ser ressuscitado por completo para trazer esse maior entendimento. Amém? Então, eu louvo a Deus pelo desejo que você tem de conhecer mais a respeito do batismo nas águas e também esse pequeno vídeo é para trazer esse conhecimento. Ah, pastor, e o batismo no Espírito Santo? Bem, o batismo no Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação, é um revestimento de poder para que nós sejamos testemunhas de Cristo. Como não é o objetivo desse estudo, eu não vou falar sobre o batismo no Espírito Santo, porque é um estudo denso. Nós temos outros vídeos aqui que falam sobre esse assunto, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade que eu tenho de estar trazendo essa informação para vocês. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.